Vamos começar então, porque hoje o assunto, creio eu, que a gente vai ter bastante coisa para falar, assim como foi semana passada, né? Foi um assunto denso da semana passada, a gente terminou nossa EBD, já era quase 22 horas, então acredito que agora esses assuntos um pouco mais polêmicos, né? A gente tem bastante para compartilhar, porque todos nós somos passíveis de passar por cada um desses conflitos, né? A ira é um deles, né? Então, todos nós somos passíveis de nos irarmos, mas conforme diz a palavra do Senhor, que a gente possa irar, né? Conforme Paulo nos orienta, né? Mas não pecar, não deixar o sol se pôr, né? Sobre a nossa ira. E a gente vai aprender um pouquinho hoje, a lição fala disso também. E vamos orar então pelo Carlinhos, presbítero Carlinhos, que hoje vai ser o nosso professor, trazer para nós esse estudo. E a gente já inicia, né, para a gente não perder mais nenhum tempo, sem mais delongas, a gente já começa a nossa aula, tá bom? Eu vou pedir para o pastor Renato estar orando, abençoando a vida do Carlinhos, certamente ele já foi preparado, o Senhor já falou o coração dele, e que o Senhor abençoe os nossos também, né? Que a nossa mente esteja cativa no Senhor, o nosso coração, para que a gente possa absorver ao máximo o aprendizado de hoje, tá bom? Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por esse tempo de aprendizagem, ensino da tua palavra, que o Senhor use o teu servo Carlinhos na ministração, Senhor, e prepare os nossos corações, para que estejamos atentos, os nossos ouvidos e os nossos corações acerca da tua palavra, Senhor, para as nossas vidas, para que possamos viver mais felizes e mais próximos a ti, Senhor. Abençoa cada um de nós, dá-nos uma noite na tua presença, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Estão me ouvindo? Sim? Agora sim. Agora não. Beleza, então é assim que tem que funcionar. Beleza. Boa noite, gente. Bom estar aqui com vocês para falar um pouco de uma situação que ela pega todos nós, né? É um conflito da vida de todos os dias e que está ele vai em todos os momentos do nosso dia, a gente pode lidar com isso. E é muito importante a gente saber lidar com isso à luz da palavra, porque isso pode mexer com os nossos relacionamentos, com as nossas atitudes, com as nossas decisões também, tá bom? Eu queria que a gente começasse abrindo no livro de Tiago. Eu sei que o texto está em Efésios, né? Mas é Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12. Vamos ler a partir do 12 até o 25. Esse é um texto base, eu acredito, eu acho bem legal você trabalhar em cima de um texto esse é o texto que eu li e ele diz muito, né? Eu tô com uma versão que é NVT, nova versão transformadora. Amigo, Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12, diz assim: Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Não se deixe enganar, meus amados irmãos, toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Por sua própria vontade, ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Entendam isso, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem em se irar. A ira humana
não produz a justiça divina. Portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos, pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que afasta, esquece como era a aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Só até aqui. O que é ira? Alguém pode me dizer o que é ira? O Hulk tá aí, irado. Pra quem gosta de super-heróis, alguém pode me dizer o que é ira? Um de cada vez. Vamos lá. Nervoso? Nervoso. Mais alguém? Você se sentir contrariado com alguma coisa? Sentir contrariado. A ira é a raiva. A ira é a raiva excessiva. Raiva excessiva. Legal. Ó, o dicionário diz assim: intenso sentimento de ódio, de rancor, gerado, gerado dirigido a uma ou mais pessoas em razão de alguma ofensa, insulto, etc. Ou rancor generalizado em função de alguma situação injuriante. Aí tem os sinônimos, né? Fúria, cólera, indignação. Eu não sei se tem alguém ainda que usa a palavra cólera. Não, eu estou. A cólera me tomou. Bem. Antes antes do mais velho. Acho que nem o mais velho aí usava essa palavra aí. Mas lá tá dizendo isso. Eu até fui pesquisar, né? Porque usa-se muito o sinônimo cólera. Mas vamos lá. A gente vai falar sobre ira, mas a ideia é como controlá-la. A gente sabe o que é ira, a gente sabe o que é esse sentimento. Querendo ou não, talvez a gente não consiga definir tão bem, mas a gente sente às vezes aquela ira, aquela efervescência do nosso ânimo, né? Ira, cólera ou fúria, sabemos o que esse sentimento produz. Seja qual for a forma de expressão ou motivo que provoque essas reações, nós sabemos que é preciso dominá-la antes que elas nos dominem. Será que existe alguma situação adequada ou uma maneira apropriada de expressarmos esse tipo de emoção sem pecar? Será que a gente pode ficar irado sem que a gente peque? Porque se a gente olhar lá para uma fúria, para um momento de efervescência, talvez esse sentimento não seja lá um dos melhores sentimentos que a gente tem, não, né? E como é que a gente pode ficar irado sem pecar? Aqui a gente traz duas questões na verdade, 3 pontos, né? Mas a gente vai falar sobre a ira tolerada e a ira condenada, tá? A ira é uma reação normal, tá? Que pode ser tolerada e às vezes até justificada, não, não sendo essencialmente pecaminosa. Aí a gente vê que Paulo recomenda isso ao dizer que podemos nos irar, mas não pecar. Jesus teve momentos de indignação, tendo manifestado essa reação sem cair na iniquidade. Aí a gente lê lá em Marcos 3:5, irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. Ele estendeu e ela foi restaurada. O contexto desse versículo está lá quando Jesus está pregando na sinagoga e alguns homens vão ver por que ele está fazendo isso no sábado. E Jesus olha para o coração desses homens e gera nele uma certa ira, porque, ele está ali fazendo algo, querendo ou não, bom. Ele está trazendo cura para um homem que precisava. E homens ali estão querendo condenar ele. Mas mesmo assim, Jesus foi lá, fez, sem problema nenhum. Aqueles homens foram lá, falaram que eles iam falar, assim como está escrito lá no texto, no capítulo 3 de Marcos. Jesus teve seu momento de indignação, né? E Deus também.
não só o filho, mas também o pai tem manifestado a ira, mas de forma justa, mas de uma justa indignação contra o pecado e contra os filhos da desobediência. A gente vê lá em Romanos, capítulo 1:18, portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela justiça. Efésios 5:6. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Aí você para e pensa, poxa, Deus irado, Jesus tendo um sentimento de ira, pode ser uma questão de ser algo, como a gente viu, natural. Mas da onde vai partir? Para onde eu vou depois de ter esse sentimento? Para onde eu vou depois de ter essa atitude, de ter manifestado a ira? Essa manifestação, vamos usar dessa forma. Temos que reconhecer a ira de Deus, que é perfeita e justa e justificável, enquanto a ira humana é quase sempre injusta e injustificável. A gente leu isso agora há pouco no texto de Tiago. A ira de Deus, ela é justa, ela é justificável. A ira do homem, ela, infelizmente, ela é injusta e injustificável. A gente vê lá em Romanos, não há nenhum justo sequer. Aí, por isso a ira do homem não produz justiça de Deus. Tiago 1:20. Para a ira tolerada, a gente vê três motivações aí. O motivo da ira precisa ser justo, a ira precisa gerar uma conduta adequada e a ira deve ser mantida sob controle. Não devemos encorajar esse tipo de sentimento, mas algumas situações parecem realmente merecer grau de indignação da parte de um servo de Deus. Quando a gente fala sobre ira, tá aí uma coisa que a gente deve. Eu vou perguntar para vocês. É bom a gente ter ira? Na sua opinião, é bom a gente ter ira? Alguém pode abrir o microfone aí pra gente? Depende da situação. Depende da situação. Muito bem, começamos bem. Pode ser Pode falar quem suspirou. Não, a ira pode ser, assim, é como a Fernanda falou, depende da situação, a ira pode ser benéfica, não digo benéfica, mas bem colocada, mas porque ou necessária. Mas aí que o problema é isso, na imperfeição do homem, é difícil dosar essa ira, né? Já Deus, na sua perfeição, Deus tá irado, mas ele, na sua perfeição, ele era uma ira dosada e calculada. Então, por Deus. Então, Deus calculava e dosava na dose certa a sua ira. Seja ela quando ele faz o dilúvio, ou quando Jesus vai lá no templo e briga lá com os vendilhões. Já o ser humano, como você falou antes, é difícil ele dosar isso. Por isso que é perigoso, arriscado você deixar a ira extravasar, né? Porque geralmente o que acontece com o homem? Ele passa do limite na sua ira, né? Aí ele vai além, né? Aí a gente vê casos, muitos aí. Eu fui brigar com fulano, aquela coisa, a velha história da briga do trânsito. Eu fui brigar e aí passa do limite e às vezes alguém morre porque dá um tiro. Então, isso é perigoso. Ou até desgoverna um carro e descontrola e, sei lá, sua própria vida perdida por causa de um momento de ira. A ira, ela pode sim ser tolerada, mas com uma certa justificativa. O motivo da ira precisa ser justo. Vamos lá, separei 4 aqui, ó. Vamos lá, são questionamentos, tá bom? Vocês acham que Moisés, ao descer do Monte Sinai e ver o povo mergulhado em promiscuidade e idolatria, deveria ser apático, compreensivo ou mesmo tolerante?
Eu usei a palavra tolerante aqui, não estava, mas eu usei a palavra tolerante, porque ela é bem contextual à nossa vivência. Vocês acham que o jeito que Moisés reagiu àquela situação convinha? Porque, olha lá, ele ferveu-se de raiva diante do insulto contra o Senhor. Sua reação de ira foi atirar as placas no chão, mas Deus não o repreendeu por isso. A gente tolera muita coisa. A gente tolera muita coisa. A ira, ela vai gerar algo. Ela vai gerar algo de nós. Existe uma linha tênue entre o que ela vai gerar, tá? Mas tá o quanto de sabedoria eu vou ter para lidar com a situação. O quanto de sabedoria eu vou ter para consertar, para lidar com os fatos. Deus não repreendeu Moisés. Moisés teve que ir lá, deu outro trabalho para fazer as tábuas, reescrever. Mas ele não podia aceitar aquilo. Eu muitas vezes me vejo muito nesse contexto de que a gente não olha lá para Romanos 12 e a gente às vezes não está muito conformado, sabe o que diz Romano 12? Não os conformeis com esse mundo, com a situação. A gente muitas vezes se coloca conformado. Não bate aquele sentimento de ira para o pecado, sabe? O mesmo sentimento divino que Deus é, teve, não reflete em nós muitas vezes. Isso é uma questão alarmante. Devemos. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Devemos ficar indiferentes diante de uma flagrante injustiça cometida contra um inocente, um idoso, um indefeso, uma grávida, uma criança, um deficiente. Olhando para o mundo que nós vivemos hoje nós temos a defesa de várias minorias, assim, né? E há um modo humano de se defender. Mas e há o modo cristocêntrico de se falar do amor de Deus? Há o modo cristocêntrico de falar, de cuidar de um idoso. É obrigação da igreja cuidar do órfão, cuidar da viúva, cuidar daqueles que necessitam. E a gente vê casos ainda mais alarmantes de adoção de casais homossexuais, adoção de esse tipo de família, né, sendo implantada. O que isso inflama nos nossos corações, muitas vezes? Muitas vezes a gente peca porque a gente se ira, mas a nossa atitude é fazer uma fofoca ou fazer uma retaliação. E não produz em nós o sentimento de adoção, o sentimento de compaixão, o sentimento de hospitalidade, o sentimento de servidão, de cuidado que deveria gerar, tá? Devemos ficar diferentes ao vermos o santo nome do Senhor ser enlamado, desonrado, ridicularizado ou blasfemado? O quanto você tem se omitido, o quanto você tem, o quanto a sua luz não tem brilhado nesse sentido. Porque quando a nossa luz resplandece, uma coisa que eu tenho aprendido é que o Senhor Jesus não precisa que nós o defendamos. Ele quem nos defende. Mas nós precisamos estar juntos dele para que nós tenhamos essa proteção, para que nós estejamos debaixo das asas do Altíssimo, como diz lá no Salmos 37, acho. Não vou lembrar a referência. Mas na sombra das asas do nosso Pai é que nós devemos estar. E quando nós estamos lá e nós vemos uma afronta, nós podemos agir com sabedoria, nós podemos agir com segurança. E muitas vezes falta essa segurança no nosso falar, no nosso. Talvez a gente se prefira discutir, ridicularizar a fé da outra pessoa, né? E, e até a gente faça o que está escrito aqui, enlame o nosso Deus, enlame o nome do nosso Deus. Devemos ficar indiferentes e em silêncio presenciando atos vergonhosos, maldosos ou violentos sendo cometidos contra os justos, quando os crentes são difamados, quando a igreja do Senhor se torna alvo de calúnia. Uma coisa muito, 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 muito feia das últimas décadas, não sei se isso acontecia antes ou já, mas o que a gente vê é crente falando de crente. É igreja falando da igreja do outro.
A gente sabe que nos últimos tempos haveriam falsos mestres, falsos profetas, mas não é a ira dos homens que vai condenar essas pessoas, e sim a justiça de Deus, que é o reflexo da ira de Deus. Nós não temos que sabotar e colocar a nossa ira a nossa ira virar uma sabotagem. Nós não temos que usar dessa forma. Eu vou usar aqui uma igreja que eu já vi muitas pessoas. O meu cabeleireiro, ele é frequentador e o rapaz, o meu cabeleireiro é muito. Eu vou lá a cada 2 meses, ele nem me reconhece quando eu vou lá, coitado. E eu vi a mudança da vida dele, né? Porque eu já cortava o cabelo lá há um tempo e ele ouvia aquelas músicas, aquelas funk e tal, umas coisas bem. E botava os clipes lá na barbearia, que agora é barbearia, né? Aí do nada ele mudou. Começou só a ter louvor, começou só a ter. Ô, tava abençoado lá cortar o cabelo. Vou te falar, viu? Tava uma maravilha. Conversando com ele, ele falou: então, um rapaz me convidou pra ir lá na Universal do Reino de Deus, cara. Foi muito bom e tal, e tal, tal, tal. Ele contando o testemunho dele, nossa, quanta gente eu não escuto falar mal de uma igreja dessas, em vez de contar um testemunho igual esse rapaz. Igual eu consegui ver a transformação na vida dele, sabe? É, o nosso coração às vezes está tão armado para falar contra, para querer difamar, para querer derrubar, em prol de nada. Porque para os descrentes, igreja é tudo igual. Não importa se você é da evangélica, se você é da Betel, da Batista, é, é, da igreja do Valdomiro, da igreja do Malafaia, você é da igreja, você é cristão, mas vocês são tudo um bolo para eles. Então, ele não vai fazer a diferença. E acaba sendo uma coisa tão feia, nossa, às vezes entrar numa intolerância dessa, entrar numa uma briga de difamação, a gente precisa aprender a defender as coisas de Deus com sabedoria e não nos irar por qualquer situação. A ira precisa gerar uma conduta adequada. Lá, vamos ler alguns versículos aí. Eu acho esses versículos de Provérbios muito legais e se a gente pudesse, se você pudesse ter o hábito de buscar essa sabedoria, coisa que eu também ainda não tenho, mas gostaria também, seria muito legal. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Provérbios 16, 21. Quem é irritadiço faz tolices. E o homem cheio de astúcias é odiado. O homem irado provoca brigas. E o de gênio violento comete muitos pecados. Talvez eu li um pouquinho rápido aqui, mas se a gente parar lá no primeiro versículo. O sábio de coração é considerado prudente. A gente vê a palavra sabedoria. A gente vê a necessidade da sabedoria. Sabedoria vai trazer prudência pra gente. Quem fala com equilíbrio promove instrução. Então, se eu tiver um equilíbrio nas minhas palavras, se eu tiver um ponderamento, poxa, eu vou trazer instrução, eu vou poder ministrar algo na vida de alguém. Eu vou poder ter credibilidade nas minhas palavras, porque quando a gente promove instrução, querendo ou não, existe uma certa credibilidade naquele que está transmitindo. Então, a partir desse equilíbrio, a partir dessa sabedoria, dessa prudência, olha o resultado que a gente vai ter. Olha o que o Provérbios está dizendo para a gente. Olha que coisa rica que a gente vai ter nesse equilíbrio, nessa sabedoria no nosso coração. Quem irritadiço faz tolices. O nosso coração cheio de irritabilidade, o nosso coração cheio de aquele calor, nosso coração vestido de vermelho, né? Tinha uns pessoal falando de cor aí. Nosso coração quente demais, de um modo assim não tão pentecostal, né? É, é, ele faz com que a gente faça besteiras e a gente acaba sendo desgostoso pelas outras pessoas. Acaba sendo uma pessoa odiada. A gente querer fazer de certa forma. E indo para Provérbios 29, 22, o homem irado provoca brigas e o de gênio violento comete muitos pecados.
Eu ver só essa última. O furor destempestado. Perdão, o furor destemperado. Esse é um trecho da revista, tá bom? O furor destemperado tem um momento de ira e é capaz de perturbar nosso julgamento e nos levar para além dos limites da razão. Tá faltando um Szinho aí. Do limite da razão. Tá um S a mais, na verdade. Nós temos que ter um pouquinho mais de temperança, sabe? Temperança. Um pouquinho mais no nosso julgamento, no nosso modo de lidar com as situações. A gente falou sobre trânsito, mas a gente lida com os nossos familiares, a gente lida com tantas pessoas, né? A gente lida. De que forma será que a gente lida com as pessoas? A ira deve ser mantida sob controle. Em circunstância alguma, o domínio próprio deve ser sacrificado em nome da emoção. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, inclusive pela ira. 1 Coríntios 6,12. Nós precisamos lá, como está escrito em Tiago 1,19, ser prontos para ouvir, tardios para ficar irado. Aí ele dá uma abreviada ali que tem um para falar, né? Mas a gente tem que ser tardio para ficar irado, tá? A gente tem que ter controle. Tem que ter um controlezinho, tá? E é muito difícil, às vezes, para a gente, talvez em algo que você tem lá, tanta prática, tanto zelo, tanto ímpeto para fazer, parar um pouquinho, ouvir daquilo que você às vezes está tão cansado de falar, né? Ouvir e entender, tá? Eu queria aproveitar esse tempo agora, vamos fazer esse slide, vamos fazer um pequeno teste aí. O que você diz quando está irado? Eu queria que alguém se prontibilizasse não que você, mas o que as pessoas dizem, tá? Porque vocês são santos, vocês já têm um lugar no céu já. Vocês estão com uma bola de metal amarrado no pé para não subirem. Então, eu queria saber o que as pessoas dizem quando estão iradas. De bate pronto, aí alguém pode abrir lá em Mateus 5:22, outro pode abrir em Provérbios e outro em 2 Samuel, tá? Já vai falando quem vai abrir em qual, já pra gente já não ficar tudo no mesmo versículo. Eu abro em tal, eu abro em tal. Vamos lá. O que as pessoas dizem quando elas estão iradas? Uma palavra. Palavrão? O que elas dizem? Boa, Queiroz, sabia que você ia matar essa charada. Palavrão? Palavrão. Ou, falando de uma linguagem bíblica, palavras torpes. Alguém abriu lá em Mateus 5:22? Eu vou ler aqui, ó. Não? Pode ler, pastor. 5:22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivos irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Pesado, hein? Pesado, hein? Se a gente olhasse de uma forma... Ô, Carlinhos, Oi. você falou que nós estamos o quê? Já no céu? Não, eu tava brincando. Olha o versículo, seu pastor Renato. Eu tava brincando. Porque na verdade isso é realmente para nós. Espera um pouquinho, gente. O Natanias, desliga seu microfone que está replicando aqui o áudio. Desculpa. Obrigada. Eu falo assim, aquele que não se irá, que joga a primeira pedra. Sim, que não será. Esse trato, né? Eu tenho, às vezes eu acompanho alguns YouTubers, né? Eu vejo lá algumas coisas de jogos, algumas coisas da conduta deles, né?
E hoje no YouTube a gente tem uma questão do family friend, que eles chamam, que é o amigo da família. Então você não pode falar palavrão, porque o seu conteúdo ele é jogado para uma. Ele é esquecido lá dentro, ou ele é classificado para maior de 18 anos, ou até mesmo os pais não querem deixar seus filhos assistirem aquele tipo de conteúdo, né? Porque, querendo ou não, quando você tem um conteúdo ligado a jogos, é ligado para um público menor de idade. Então, eles mantêm. E eles falam que eles ligam a chavinha. Quando eles estão lá no YouTube, eles são um personagem. Quando eles estão fora, eles falam muito palavrão. E eu fiquei pensando, nossa, isso acontece com mesmo pessoas que não são YouTubers. Quando elas estão no meio, elas falam com uma cordialidade, um veludo nas palavras, mas depois, quando elas estão em um certo ambiente, meu amigo, sai até cachorro morto daquela boca, porque só Jesus só. Será que a gente cria um personagem às vezes? Será que a gente cria a nossa boca, a ira que sai da nossa boca? A gente leu que é pesado a gente ser julgado pelas nossas palavras, a gente ser condenado, se é julgado, condenado. Então, para que tem servido as nossas palavras no momento de ira? Qual o controle que nós temos? E agora, seguindo, o que você faz quando está irado? O que você faz quando você está irado, hein? O que será que você faz lá quando você está irado? Você faz um UFC da vida real? Você, hein? Alguém pode abrir lá pra gente em Provérbios 29, 22? A pessoa colérica provoca discórdias, e quem facilmente fica irado multiplica as transgressões. Pessoa colérica, né? A gente entra na cólera de novo, na ira. Cólera é uma coisa que ira. E a pessoa irada, ela fala, ela vira um desbocado. Ela fala coisa que não devia, fala segredo que não devia ter falado. Traz história antiga para jogar na conversa e magoar a pessoa. Ela faz o disse e o não me disse naquele momento de ira. E Provérbios diz aí pra gente que a gente tem que tomar cuidado com isso, meu. Toma cuidado. Não dá pra no momento de ira, jogar, falando de uma forma bonitinha, jogar o cocô no ventilador, tá? Essa expressão é bem popular no nosso Brasil, mas é, a gente muitas vezes faz dessa forma, a gente age dessa forma. E por terceiro aí, o que você sente quando está irado? 2 Samuel 6, 6, 8, 6 a 8. Aliás, esse é um trecho, né, de Davi aí. Quem puder, quem quiser pode ler. É 6 a 8? Isso. Capítulo 6, do 6 a 8. 2 Samuel. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Noé, de Deus. Arca de Deus. Isso. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até ao dia de hoje. Só isso? Só isso. O que você sente quando você está irado? Aí a gente vê Davi, né? Que ele se sentia no lugar, no direito de julgar todos, inclusive os atos de Deus. Davi não concordou com o que Deus tinha feito. Ele não concordou com o que Deus tinha feito e deu o nome lá de. Aqui está escrito. 6, 8.
Pérez usar. Eu perdi o significado aqui do Pérez usar. Mas talvez a gente não queira entender esse processo de ira de Deus. O que você sente quando você está irado, muitas vezes é em desacordo com a vontade de Deus. O que você sente quando está irado, parece que é lama jogada nos seus olhos e te cega. No momento de ira, é isso que acontece. Daí você age como um desesperado, porque é isso que a gente faz quando tem uma coisa incomodando a nossa visão. A gente age querendo sanar isso logo. E aí a gente tem a ira. Só um parênteses aqui que eu queria ressaltar sobre a ira tolerada. Muita gente ela justifica a questão, por exemplo, da ira numa situação. Muita gente justifica até na questão psicológica ou. é, Vou dar um exemplo prático, né? Minha esposa tá na sala, ela não tá aqui, mas eu vou falar sobre o meu sogro. Ele tem bipolaridade, mas não justifica o trato dele nos seus momentos de fúria e de ira. Não justifica uma pessoa ter uma enfermidade e acontece e ela tratar as pessoas ou se irar ou usar disso desta forma para usar palavras de baixo calão, para usar de agressividade, para usar de efervencialidade no trato. Porque até para isso tem tratamento médico e tem um tratamento, não diria espiritual, mas existe o cuidado de Deus também, tá? Existe o cuidado de Deus até para esse tipo de pessoa. Não justifica colocar isso como uma enfermidade. Talvez não aconteça isso no nosso meio, mas existe essa convenção também, essa conversa de que ele tem uma doença, ele sofre disso, por isso ele age dessa forma. Não, não leve isso. Isso, querendo ou não, é uma tolice, como está na palavra. Bom, a ira condenada. Embora nós tenhamos na recomendação de Paulo, fiquem irados e não pequem, é bom lembrarmos que o seu conselho não é não para aí, né? Lá no versículo a gente ainda lê aqui: não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Não deixe o momento de ira se tornar algo permanente. Isso acontece. A linha divisória entre a ira justa e a conduta pecaminosa é muito tênue. Lembra disso. A linha divisória entre a ira justa e a conduta pecaminosa é muito tênue. O melhor mesmo é seguirmos o conselho de Davi. Davi se irou, Davi fez muita besteira, então vamos lá que o cara aprendeu alguma coisa. Deixa a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal. Salmo 37:8. De novo, não. Opa, deixa a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal. E aí a gente tem uns pontos da ira condenada. Não deixe para amanhã o que pode resolver hoje. Não provoque. Não se torne uma pessoa inconveniente. Não faça ameaças tolas. Não faça julgamento precipitado. Não devemos encorajar esse tipo de sentimento. Olha lá, de novo mas algumas situações parecem realmente merecer algum grau de indignação da parte de um servo de Deus. Vamos não deixar para amanhã o que se pode resolver hoje. A própria frase já está falando aí, mas a gente vai lá em Eclesiastes 7:8 diz: controle sempre seu gênio, é tolice alimentar o ódio. Você já alimentou o ódio no seu coração? Seja por uma pessoa, seja por uma. Hoje a gente chama. Não sei se vocês conhecem essa palavra, mas o famoso ranço. Eu tenho ranço disso. Eu tenho ranço dessa pessoa. Já ouviram essa expressão? O ranço? E a gente alimenta, porque o ranço virou algo tolerável. Eu tenho ranço, não quero. Ok, ele tem ranço, então vamos aceitar, porque agora está normal isso. Licença.
Quem cultiva hoje sentimentos negativos em seu coração em lugar de esclarecer os fatos, pode colher inimizade amanhã. Em vez da gente acertar os pontos e olhar, às vezes, para uma pessoa que tem tantas qualidades, procurar só os defeitos dela, procurar só a coisa boa da situação, nós procuramos aquilo que é negativo, aquilo que é ruim. Procuramos olhar, em vez de vocês olharem o cabelo bonito do Maciel aí, esse cabelo eu queria um dia ter esse cabelo grisalho bonito, mas eu nem sei se eu vou ter cabelo, entendeu? Às vezes a gente fica olhando aí e botando defeito, né? E vê um grisalho tão bonito, aí esse cabelo tá branco e tal. Mas como foi bom chegar nessa idade com esses cabelos brancos, sabe? É tão maravilhoso olhar dessa forma do que falar, ele é um senhor, uma pessoa velha, tal. Não, meu Deus do céu, olha a experiência, olha o tanto trato que ele já deu, olha tudo que ele já fez. Olhar para uma pessoa assim e enobrecer todos esses cabelos, porque só cada fio para contar cada história, né? E é de uma perspectiva muito ingênua que nós às vezes pecamos. Nossa ingenuidade às vezes nos dá nos dá um nó no pé e nos derruba. E a gente vê o exemplo de Saul, que se deixou levar pelos ciúmes, com a popularidade lá de Davi, o seu próprio genro, família. E ele guerreou contra o próprio genro e todos que estavam ali com ele. No final da história a gente sabe qual foi o final de Saul, Davi virou rei, mas uma sementinha plantada ali, um rancinho, uma coisinha que foi crescendo, foi se tornando alimentada, talvez Saul ouvia aqui, ouvia ali, e virou no que virou. Não provoque. Ó, coloquei uma imagem aí bem propícia. Eu fiquei olhando assim, questão de futebol, né? Tem irmão que perde a bênção no futebol lá. Não sei se vocês já foram frequentadores de uma quadra de irmão da igreja. Mas às vezes é pior do que jogar com os irmãos com o pessoal do mundo, viu? Só Jesus. Não deveria, né? No muito falar há muitos erros, mas na moderação dos lábios há prudência. Meu irmão, não provoca seu irmão. Sempre quando eu olho, eu leio não provoca, eu lembro do meu irmão. Nossa, como eu lembro do meu irmão. Lembro do nosso convívio, lembro. Eu tenho dois irmãos, mas eu lembro meu irmão do meio, que eu sou o caçula. Eu lembro do nosso convívio, eu lembro das provocações que ele fazia comigo, até me deixar bravo. Porque, querendo ou não, ele vai usar disso, né? A artimanha dele, né? E essa coisinha de ficar. Ah, você tem o cabelo tigelinha, parece um pinico e tal. Eu tinha o cabelo tigelinha e tal. E daí você não gosta. Aí uma coisa que você demonstrou que não gosta. é, 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 Demonstrou que não gosta, ele vai lá e usa mais. Parece coisa de criança, mas isso acontece muito com adultos. Parece que acontece ainda mais com adultos, porque criança a gente separa, acabou. Agora adultos com coisinhas, com provocaçõezinhas, com minhozinhos demais, falta de prudência, falta de sabedoria, é muito triste, meus irmãos, é muito triste, tá? Não se torne uma pessoa inconveniente. A gente convive numa comunidade, a gente convive entre irmãos, querendo ou não, né? Alguns acabam criando uma certa liberdade com outros, alguns acabam se tornando mais próximo de outros, e alguns que brotam um prazer em irritar a cerne da pessoa com palavras desnecessárias, com brincadeiras desagradáveis. Há uma necessidade de melhorar o nosso convívio. Há uma necessidade no trato das palavras, de saber, às vezes, lidar com uma pessoa assim e de não se tornar uma pessoa assim. Porque às vezes a gente quer combater o inconveniente sendo inconveniente na vida dele. E não vai ser dessa forma que a gente vai acertar. Se você é um inconveniente, você tem que mudar o seu comportamento, tá?
Seja menos desnecessário. Como? Seja necessário. Atue de forma necessária na vida de uma pessoa. Entenda que às vezes você está machucando, magoando. Tenta entender o que está acontecendo ali. Se você for vítima de algo assim, não lhe dê atenção. Brigar não adianta. Não adianta brigar. A gente vacila porque a gente cai no vacilo. Falando de um modo mais. Não digo jovial porque já tá bem velho essa. Mas. Não dê brecha, meu irmão. Não dê brecha. Não caia nessa pedra. Davi não se ateve a Simei. Eu não conhecia essa passagem, eu fui ler, estava na revista, de um benjamita que ficava caçoando caçoando não, amaldiçoando Davi, enquanto Davi passava com o exército, que é pior ainda, jogava pedra. E, e Davi, a atitude de Davi foi, meu, falaram pra ele isso. Ele vai falar isso, porque é o que falaram pra isso. E agora eu vou fazer o quê? Vou matar ele? Não, não vou matar ele, sendo que vocês que eram líderes falaram isso pra ele. Eu contextualizei isso muito com muitas vezes as situações políticas que a gente vive no nosso país. E muitas vezes com o ódio instaurado entre famílias por questão da política. A ira que foi disseminada. Qual que é a postura do cristão nesse momento? Uma coisa que eu tenho falado é que, por exemplo, você oraria pelo seu presidente? A Bíblia fala que você tem que orar pelos seus governantes, independente de quem são. Nós não temos um aceitador, um César, ou talvez tenhamos, depende da perspectiva política que você tem. Mas você tem que orar por ele, para que Deus coloque a sua mão, para que Deus seja justo, para que haja justiça de Deus, não a sua. Você tem que discernir na hora de uma conversa com um ente querido, com um familiar, sobre essa questão. Porque esses homens, muitas vezes, eles não estão vendo o trato da sua família ali, como que é o relacionamento. Muitas vezes, muitas famílias estão desorientadas pela ira e o ódio instaurado lá dentro, trouxe brigas e discórdia. Porque alguém falou alguma coisa para essa pessoa um dia. Meu irmão, tenha sabedoria. Busque a Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Para de querer ter homens de estimação. Busca Jesus. Para de querer buscar sabedoria em coisas desse mundo. Eu ainda creio que a palavra de Deus ela é firme e eficaz para transformar as nossas vidas, para transformar o nosso cerne, para nos dar sabedoria. A gente precisa de sabedoria para lidar e não se cair diante da ira, não se dobrar diante da ira. No momento a gente tem que ter sabedoria. Isso você só vai conseguir através da palavra de Deus. Com todas essas situações. Parênteses fechado aí. Não faça, vamos dar uma acelerada aqui. Não faça ameaças tolas. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabará em briga. 2 Timóteo 2:23. E aí tá, não faça ameaças tolas, isso acontece muito. A gente tem um exemplo lá de Sambalá e seus companheiros tentaram intimidar Neemias, tá? E muitos de nós fazemos ameaças tolas. Parecem coisinhas tão simples, mas que nós precisamos relembrar, trazer à memória, exercitando, fazendo com que isso esteja diante de nós. Eu queria que muitas vezes eu desse que nós voltássemos a ser crianças, porque acho que nós entenderíamos as coisas com um pouco mais de facilidade. Acho que o nosso CPU vai ficando tão cheio, que a gente quer processar e juntar os conceitos de outras coisas. E uma criança ela entende as coisas de uma forma tão mais tranquila. Não faça isso. Não faça julgamento precipitado. Quando algo que você não quando você não compreende algo e te causa aborrecimento, procura manter a calma, não gerar confusão.
Isso acontece muito, às vezes, no ambiente de trabalho, na igreja também. Tenta não julgar as pessoas. Tenta evitar o julgamento. Tenho visto que, mesmo no nosso meio, a gente vem de contextos diferentes, né? Tanto questão de idade, como questão de classe social. E talvez nesses tempos vocês tenham ouvido a palavra crunge, né? E vendo um pouquinho sobre a questão dessa palavra, eu estava vendo que dentro de uma juventude a gente tem várias faixas, várias gerações dentro de uma é, classificação de jovem, né? Se você pegar lá desde os adolescentes, você já tem 3 a 4 tipos de geração de adolescentes. Então, quando eu coloco todos numa sala, eu estou falando com é, 4 gerações diferentes. O que antigamente demorava-se 10 anos para ter uma mudança, hoje, em questão de 2, 3 anos, já existe completa mudança de conceito, de percepção. Então, você trabalha com 4 tipos de gerações de adolescente, com 7 gerações de jovens, entre jovens adultos casados, jovens adultos solteiros, entre jovens universitários, jovens pós-universitários, jovens que estão entrando na universidade. São mentes totalmente diferentes. O inimigo ele usa de outras artimanhas com essa pessoa. Então, é, é, uma coisa que eu tenho visto que a palavra de Deus ela não muda. Em qualquer geração ela não muda. Ela é efetiva para todos. Ela é constante. É incrível isso. Ela serve para todas essas gerações. Ela é linguagem para todas essas gerações. A palavra de Deus vai nos dar o direcionamento para a gente não se precipitar, para a gente não cair num julgamento errado e se irar e tomar uma atitude errada. Cada um esteja pronto a ouvir, mas sejam tardios para falar e tardio para irar-se. Aí a gente tem todo homem seja pronto para ouvir. Quem fala muito nem sempre acerta no que fala. Por isso, precisamos aprender a ouvir mais e falar menos, para que tenhamos tempo de refletir bem antes de falarmos, certo? De modo é, e do muito falar vem as palavras tolas. Eclesiastes 3, 5, 3. Todo homem seja tardio para falar. É preciso refletir bem antes de expor nossas impressões, pois nem sempre estamos corretos. Quando são muitas as palavras, o pecador está presente, mas quem controla a língua é sensato. E todo homem seja tardio para se irar. Impaciência e irritação não combinam com conciliação, nem com reconciliação, tá bom? Não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Em Eclesiastes também. E o terceiro ponto também naquele trecho em que Paulo fala, Paulo termina sua recomendação fazendo um alerta. Nem deem lugar ao diabo. A ira descontrolada pode dar oportunidade ao inimigo para exercer influência sobre nós, a fim de fazermos o mal. Que triste isso, irmãos. É muito triste. Você acabar deixando que o inimigo use uma artimanha, uma atitude sua para fazer mal a uma pessoa ou um sentimento ruim. E isso é uma coisa que a mim machuca muito. Eu saber que algo que eu falei trouxe desânimo, ou trouxe amargura, ou trouxe raiva, ódio a uma pessoa. Já me aconteceu isso, eu não estou falando algo que é hipotético, mas que isso me trouxe muita tristeza. Porque, querendo ou não, o inimigo eliminou ali. Ele fez com que o relacionamento entre as pessoas se distanciasse e qualquer palavra ou qualquer coisa trouxe, exerceu a influência do inimigo e trouxe discórdia. A discórdia, infelizmente, é usada como artimanha. Satanás usa estratégias. Você está vendo isso? Satanás usa estratégia. Satanás não é ele é astuto, gente. Ele é astuto. Você acha que
Você estudar aqui é algo. Não, eu estou fazendo EBD lá tal. Esse é o mínimo do mínimo que você deveria estar fazendo. Aprendendo da palavra. Você deveria estar meditando na palavra de dia e de noite e buscando o Senhor. Satanás tem usado estratégias da tentação, do engano e da acusação. A tentação, no momento de ira, ele atiça ainda mais o nosso ânimo, instiga lembranças, verdades ou imaginação que racionalmente justificam a nossa atitude. O diabo ele vai mexer. Se você deixar, ele vai mexer. Ele nos instiga a pecar. Mas sabe o que é interessante? O diabo não pode pecar por nós. Se ele pudesse, ele pecava por nós. Ele instiga você a pecar, porque aí o pecado cai sobre você e aí a responsabilidade é sua, tá? Você que vai pagar isso, você que vai responder num, perante a Deus sobre aqueles pecados. Parece pesado, né? É pesado. É pesado. Pecado é pesado. Não leve pecado como uma coisinha tão. Ah, pequei. Ah, tô pecando. Sim, a gente peca. Mas por isso nós carecemos da glória de Deus. Nós precisamos do sangue de Jesus Cristo. Nós precisamos do perdão que vem através da cruz. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai, vez consumado, gera morte. 1 Tiago 14:15. Satanás usa a estratégia do engano. Tentar desviar nossos olhos e ouvidos da verdade, atentos apenas para o que queremos ver e ouvir. Satanás vai tentar jogar lama no seu olho e tapar os seus ouvidos, para que você não consiga ter uma atitude aceitável. Ela vai comprometer o seu julgamento e eliminar ainda mais as chances de conciliação, as chances de perdão, as chances de convivência, as chances de um bom relacionamento. 2 Coríntios 11:3 diz assim: Temo que assim como a serpente, com sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devida a Cristo. Satanás usa a estratégia da acusação. Depois que ele te seduziu, te enganou, aí tudo que você fez vai cair como você como acusação. A acusação não que você esteja acusando alguém, mas a acusação que está dentro do seu coração. A acusação que te separa do perdão, que te coloca mais distante do relacionamento, da redenção que a gente só tem através de Cristo. O diabo, ele não quer que você se reconcilie com o plano de Deus perfeito que ele fez, mandando seu filho para que morresse por nós. Talvez você já viu algumas outras questões, outros pecados, né? Não só a ira. Mas o diabo usa muito essa artimanha. E a gente vê aqui, a ira ela nos distancia de uma reconciliação e de liberar perdão. Por isso que a gente não deve dar lugar ao diabo. A gente não deve dar razão a ele, para que a gente não tenha com que ele nos culpe. E aí Deus vai olhar pra gente e não vai encontrar nada no nosso coração. Lá em Tito, não coloquei aqui, diz assim: seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverencie, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado. Não tenha nada de mal a dizer a nosso respeito. Não, essa palavra seja irrepreensível. Que olhe para você e não encontre algo a te julgar. Que esse alerta esteja na sua mente. Não dê lugar ao diabo. Momento de ira, não dê lugar ao diabo.
Para a gente concluir. A gente conclui com os frutos do Espírito, que eu achei bem interessante que o autor, o pastor Aguinaldo, tive a oportunidade de conhecê-lo, ele que ele que montou esse estudo da revista, e ele termina basicamente falando dos frutos do Espírito. A ira faz parte daquela triste lista de pecados que podem levar alguém ao inferno, que diz assim, lá em Gálatas 5, 19 e 21. Ora, as obras da carne são manifestas imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e as coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A gente tem que dar valor às coisas, dar o peso às coisas. E hoje a gente fala de coisas que são realmente muito pesadas se a gente olhar tanto que nos leva para um caminho de condenação. É muito importante a gente ter sabedoria no nosso falar, ter sabedoria no nosso agir. Tomar muito cuidado com os frutos que nós temos produzido. Com o que a gente tem produzido? Através da nossa boca, através do nosso ouvir, através do nosso falar. E ele fala antes lá em Gálatas 5,16, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito, meus irmãos. Vivam por essa coordenada. Não deixa a ira te conduzir. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Que o Espírito Santo de Deus possa te levar, te guiar. Como que eu vou ter o Espírito Santo? Busca que você vai encontrar. Ele vai te direcionar. Bom, por hoje é isso aí, tá? Espero que... Eu não sei se eu fui muito rápido, se eu fui muito demorado, se eu fui muito rápido, atropelei muita coisa aí, mas eu dei uma sintetizada no que eu pude e eu espero que vocês tenham aprendido levar algum ponto aí. Eu vou passar depois esse estudo para vocês, vou compartilhar aí com vocês. E espero muito que Deus possa direcionar vocês nesse momento aí, tá bom? Deus abençoe. Obrigada, Carlinhos. Vamos partir agora para aquela parte, né, que a gente participa, que a gente fala. Essa é uma aula, eu não sei vocês, mas eu vou ser muito sincera, é uma aula que dá nó no meu estômago. O Carlinhos falando, eu estou com muitos nós no meu estômago, na garganta, coração apertado, porque é uma aula que a gente realmente tem que sair incomodado. Se a gente não sair dessa aula e achar que está tudo bem com a gente, que essa aula não tem nada a ver com a nossa vida, algo está errado na nossa vida espiritual, meus irmãos. Que é uma aula que a gente tem que sair mesmo com um nó no estômago, com o estômago embrulhado, porque o Carlinhos foi bonzinho em algumas palavras, né, que o autor usou, mas um determinado momento aqui ele fala que a ira, na verdade, é justificada quando fala, né, que a gente fala, mas eu nasci assim, eu sou explosivo mesmo, eu sou assim, e se eu tiver que falar, eu falo na lata, porque eu sou sincero. Eu tenho que falar, eu falo. A pessoa chama a ira de sinceridade, né? Porque eu sou assim, então eu falo. E eu gosto de já deixar tudo esclarecido, então eu falo mesmo. Mas, na verdade, o autor traz para nós como um desvio de caráter. Nada mais é do que um desvio de caráter. Então, a gente sabe da nossa natureza, né? O nosso pezinho lá no Éden, depois do pecado, e o quanto a gente sofre, né? Ansiando o céu por aquele glorioso dia em que a gente vai ser perfeitos, sem pecado. Mas enquanto a gente está aqui, a gente sofre com esses bolos no estômago, né? Que alguns tipos de pecado causam em nós. Antes de eu passar para os irmãos, eu queria indicar mais uma vez. Natania, você pode desligar seu microfone um pouquinho? Sim, lógico. Obrigada. Aí você já fala, tá? Passo para o Cláudio também. Esse livro aqui, todos nós devemos ler, tá? É um livro que todo crente precisa ler. É um livro que dá muito bolo no estômago, vontade, às vezes, até de vomitar. Porque ele trata direto conosco. E quando a gente lê tanto a Bíblia quanto um livro quanto esse, Pecados Intocáveis, é um livro que a gente não pode ler pensando no outro. A gente tem que pensar e olhar para nós. Que é muito fácil, né, a gente fugir
e ler e falar assim, nossa, só fulano faz isso. Não, você tem que ler para você. Então, eu desafio meus irmãos e encorajo a lerem esse livro de Jerry Bridges, Pecados Intocáveis. Tanto é que cada capítulo, para cada assunto, para cada pecado, ele usa um. Para ira, ele usa 2. A ira, para vocês verem. E aí ele tem as ervas daninhas da ira, as ramificações da ira. A gente vai ver várias outras ervas daninhas da ira. Então, aquilo que você acha comum, que é uma qualidade sua, que você é sincero, você vai ver que não, é pecado. E todo pecado para Deus é, como diz aqui o autor, é nojento, é asqueroso, é homicida. Então, Deus trata o pecado como pecado mesmo, né? Mas vamos passar para os irmãos, então. Carlinhos, Deus abençoe mais uma vez. Obrigada. Um desafio essa aula, né? Porque eu acredito que primeiro Deus fala conosco, para depois a gente transmitir para os irmãos, e a gente é muito confrontado. Mas está aberto para os irmãos, tá bom? Cláudio está com a mão levantada. Vai lá, Claudião. Eu gostaria de ler que eu achei aqui, que diz o seguinte: ira, raiva, sentimento intenso e permanente de ódio, mágoa e rancor que, normalmente contra uma ou algumas pessoas, é gerado por uma ofensa, dando origem à manifestação desse sentimento ou que é causado por ele. Sua ira acabou causando o fim do casamento. E eu lembrei, rapidinho, daquele cantor lá de Fortaleza, como ele derramou toda a ira dele em cima da esposa ou ex-esposa e tal. Quer dizer, não dá o direito dele fazer o que ele fez. E toda a ira que é cometida como ele cometeu ou que outros cometem, tem as suas consequências. Qual foi a consequência dele? Prisão. Está preso. Por quê? Porque ele derramou toda a ira, tudo aquilo que ele tinha no seu coração, aquele ódio no coração, né? Derramou em cima da esposa de uma mulher nos momentos mais difíceis, quando ela estava grávida, quando ela teve o Covid e agora por esses dias. Então, precisa pensar muito, né? Precisa as atitudes da ira, né? E fora disso ainda derramou sobre os parentes. Então, a ira traz todas essas consequências. E qual é o final dessa consequência? Ou é cadeia ou é morte. Obrigado. Pode falar, Queiroz. Opa! Eu vou ser um pouquinho. Eu gostei muito da maneira como o Carlos fala. O Carlos não tem ira, o Carlos ele é muito doce para falar. Ele fala assim: olha, inclusive, eu não sei se cabe hoje, mas inveja é pecado, né? Porque quando comecei a assistir a IBD, eu vim com toda aquela roupagem, né? Entendeu? De fora. Então eu vi as pessoas falando, eu falei assim, mas como esse tal de Renato fala bacana? Ele é um camarada assim, ele fala calmo, ele passa uma calma. A Fernanda, então, eu invejo, eu tenho que aprender a falar com esse pessoal também, para falar que eu sou crente. Porque eu não falo assim, eu já também eu era assim daquele jeito, né? Eu sou desse jeito mesmo, acabou, eu falo a verdade. E não é por aí, né? Não é por aí. Eu tive na academia esses dias, eu tive um exemplo lá com uma moça que ela é de um determinado partido político, falando da polaridade aí. Então eu cheguei e falei do meu pensamento, ela falou assim, você não sei o que, ela começou a falar, brigar comigo, né? Eu fiquei com raiva dela. Então eu peguei e falei assim, aí eu peguei e fui consultar uma pessoa, e falei assim, poxa, aquela pessoa falou comigo, eu estou com uma bronca dela. Ele falou assim, aí ele chegou e falou para mim assim, por que você está com bronca dela? Porque ela falou desse jeito comigo. Ele falou assim, por que você não aproveita esse momento com ela aí e fala de Jesus para ela? E você sabe que aquilo ali, por incrível que pareça, olha que ela é totalmente pensamento bem polarizado, entre tanto eu como ela, né? Mas você sabe que hoje nós somos amigos. Mas eu não falo de Jesus com ela, porque eu fui falar para ela que eu era evangélico,
Ela falou assim, você não presta, não sei o que. Então ela é assim, né? Mas eu falei diferente, eu não combati, entendeu? E hoje eu estou sentindo já que eu não estou brigando mais no trânsito, eu não estou brigando mais no shopping. Então eu estou imitando a Fernanda, o pastor Renato, o Carlinhos agora, mais um aí que eu admirei tanto falando, que são pessoas dóceis, que pessoas que têm que falar, que falam mesmo como, eu espero que seja sincero isso daí. Isso aí é uma coisa que a gente tem que chegar e dá para você adquirir isso. E você tem que exercitar. Não é eu sou como eu sou e acabou. Não. Tem que resistir. Isso é um cristão acima de tudo, né? A gente tem que ser assim. Eu estou aprendendo muito com vocês aqui a ser isso aí. E também não procurar não brigar com as pessoas e ficar com raiva e dormir com aquela raiva, porque a pior coisa que tem é você dormir com raiva. Tem que resolver a coisa no mesmo dia. E, se possível, com uma oração mesmo, para tirar aquele negócio. Olha que eu melhorei tanto comigo mesmo, assim, dentro de mim, quando eu resolvo a coisa e eu oro e eu fico numa boa. E eu peço ainda que a pessoa também fique numa boa, para que Deus faça um trabalho também nessa pessoa, né? Então, eu agradeço só vocês aí, pessoal tão querido do Mandaqui aí, tá? Que está me ensinando a ser gente. Cristã, Bem, né? Queiroz, obrigada, viu? Deus abençoe você também. Estamos todo Amém. mundo aprendendo, né? Estamos em obras. Tem umas camisetas por aí que fala, né? Estamos em obras. Em obras, verdade. Dias piores, dias melhores, mas aí a gente se coloca nos pés do Senhor, porque é pura misericórdia. Porque a gente Agora vou usar uma assim, sob nova direção. sob nova direção, estamos em obras. Exatamente, é isso aí. Roberta? Oi, gente. Não, só para falar que nós estamos juntos, tá? Eu também não tenho essa benevolência que eles têm, essa paz que entende todo entendimento. Você não está sozinha, tá bom? Não se sinta só, estamos juntos, a gente está aprendendo. Tá joia. O telefone está aberto? Não, tá fechado, Carlinhos. Fechado, Carlinhos. E o meu? O seu fechou, Queiroz. O do Carlinhos não dá para ouvir. Não, Carlinhos. Não. Ainda não. Ainda não? Não, eu queria falar o seguinte, eu queria incluir naquela relação que eu falei, o pastor Luiz André também, viu? Ele já está virado, ele mandou uma mensagem, ele está virado já. Tá bom. Eu vou aproveitar e vou falar algumas coisas aqui, tá bom? Primeiro, Queiroz, eu sou irado também, tá bom? Eu não sou tão tranquilo assim, mas eu acho que a gente vai aprendendo a lidar com algumas circunstâncias, né? E uma coisa que a gente precisa entender, que a ira ela não é só aquela que é manifesta, que é pública. A ira, ela pode existir dentro de nós e as pessoas nem perceberem que ela está sendo manifestada. Então, é uma coisa que nasce no nosso coração, e aí sim, ela pode, até de uma maneira descontrolada, ela afetar as outras pessoas e assim por diante. Mas a primeira pessoa que é afetada pela ira somos nós mesmos, né? E, por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui, né, para quem é casado, né? Você dá um beijo na sua esposa antes de dormir, vocês tendo brigado, vocês estando irados, é uma forma de você submeter a sua ira, os seus pensamentos, os seus desejos cativos a Cristo. E você tem que aprender isso. Não é que você gosta de fazer isso. A sua carne, na realidade, ela quer brigar, ela quer lutar contra essas coisas. E o que o Carlinhos colocou na lição foi bastante interessante, porque às vezes a gente se ira com algumas coisas e não se ira com outras, né? Com as questões que nós passamos, por exemplo, no país,
nas situações de covardia e de tantas outras situações. A gente não se ira com isso, mas a gente se ira com a pessoa que não fechou direito, deixou a toalha molhada em cima da cama. Nós nos iramos com a pessoa que não usou a pasta de dente corretamente, que e tantas outras coisas, né? Então, essas questões é a carne da gente que faz a gente se manifestar dessa maneira. Mas o ensino que eu acho que Jesus Cristo nos dá leva todo o pensamento cativo a ele. A hora que a gente aprender a fazer essas coisas, a nossa ira, de alguma maneira, vai ser mais controlada, né? E eu recomendo a gente fazer sempre a leitura de Provérbios, sempre, sempre. Eu tenho o hábito de ler o livro de Provérbios todos os meses. Se você ler um capítulo por mês, durante 30 dias, você leu todos os 12 vezes o livro de Provérbios durante um ano. O livro de Salmos também é muito rico, porque ele manifesta muitos sentimentos. Os salmistas, eles não escondem a ira, eles não escondem as críticas que eles fazem aos seus inimigos. Então, tudo isso, se a gente vai fazendo essa leitura, a gente vai observando os ensinos que a própria palavra de Deus nos dá a respeito de como controlar, de como cuidar de todas essas questões, né? Então, eu acho que a gente tem que aprender. A palavra de Deus é o melhor método, a melhor forma para a gente aprender a controlar essas coisas, né? E que não seja somente uma questão teórica, de conhecimento, de informação, mas que a palavra de Deus seja de transformação das nossas vidas. Aí, você vai pegar um texto bíblico, ele vai te dizer tantas coisas e você vai estar disposto a mudanças, né? Mas, Carlinhos, legal aí a sua aula, parabéns, viu? Tá funcionando? Estão me ouvindo? Legal, consegui. Sabe quando eu peguei essa lição, o pastor Renato mandou para mim primeiro o tema, né? Eu não vi ainda o conteúdo, só foi depois de um tempo, mas com o tema já da aula, para a minha vida já foi algo, não digo estremecedor, do meu modo, às vezes, de falar. Até pela minha profissão também, por ser engenheiro civil também, e modo de lidar com as pessoas e tudo mais, em obra. Você tem que saber ponderar as palavras, você tem que saber ponderar o modo que você fala. E às vezes falar com um peão de obra não é a mesma coisa falar com uma menina de 13 anos na igreja. Às vezes falar com uma construtora que está te devendo um prazo, um empreiteiro está te devendo um prazo, não é o mesmo modo que você vai falar com alguém que acabou de perder alguém ou está com problema de depressão e tudo mais. Então acabam criando-se situações em que eu preciso agir da mesma forma, eu preciso agir de uma forma justa no meu dia a dia, na minha vida. Eu preciso agir de uma forma em que o meu falar não acabe machucando as pessoas. Porque eu posso machucar um pedreiro, meu modo de falar. Posso machucar. Pode ser um homem de 40 e poucos anos, mas se eu falar de uma certa forma, eu vou atingir ele, vou magoar ele. E da mesma forma eu posso fazer isso com uma adolescente na igreja ou com um adolescente na igreja. Então, tudo isso vai o quê? Mexendo com o nosso caráter, mexendo com as nossas atitudes, com que há em nós. Não é só o modo que você vive, com o que há em nós. E isso vai mudar relacionamentos, mudar o trato mesmo. O Carlinhos de 20 anos, quando tinha 20 anos, hoje eu tô com 32, não é o mesmo Carlinhos que hoje vai ser pai, por exemplo. Meu filho vai nascer aí em setembro, o Samuel tá aí. Então, às vezes eu fico pensando, como é que eu vou ser um reflexo pro meu filho? Será que ele vai agir da mesma forma que eu, falar, ou agir? Então, são situações que Deus coloca pra gente, que a gente vai dosando, a gente vai crescendo. E essa situação de falar sobre esse assunto, de estudar mais esse assunto, a Fê falou daquele livro lá, eu já li aquele livro há uns anos atrás. Talvez seja. Eu pensei em ler ele novamente, porque talvez o modo que Deus vai falar comigo de uma outra forma agora. O modo que Deus vai falar comigo
que, como ele falou agora, de versículos que eu já conhecia, ele falou de uma outra forma agora. Então, é muito bom saber que Deus continua trabalhando no nosso coração, trabalhando na nossa vida, independente do momento que a gente está, das pessoas que a gente trabalha, das pessoas que a gente vive. E como Deus é precioso nesse sentido, como Deus é bom nesse sentido, que aí a gente enxerga o cuidado dele, porque Deus quer falar algo com a gente. Hoje, por exemplo, Deus trouxe esse assunto porque ele quer falar algo na minha vida, na sua vida. E isso vai transformar não só nós, mas aqueles que estão à nossa volta, né? E isso foi muito bom mesmo, foi muito gratificante mesmo, tá? A gente deixa o pastor falar ou não? Ele levantou a mãozinha. Não? Ele sabe demais, né? Não vou pedir, mas Sim, tá bom. por Sim, não? favor. Sim. Então vai. Gente, boa noite. Eu tô com o celular, por isso que eu tô com a câmera desligada, tá bom? Só queria 2 palavras. A primeira é parabenizar o Carlinhos pela aula, conhecendo o Carlinhos bem. Fico muito feliz pelo jeito como ele conduziu o assunto, as ilustrações e a forma doce, fazendo coro ao Queiroz, a forma doce como ele trouxe esse assunto tão complexo, tão desafiador, e ao mesmo tempo, ao contemplar, né, os textos bíblicos e olhar para a nossa vida, olhar para os nossos dilemas, perceber o quanto Deus é gracioso, né? Acho que essa última fala do Carlinhos, o quanto Deus é paciente, quanto Deus é misericordioso conosco. Então, ao término de uma aula como essa, a gente, de fato, tem que olhar para nós e aproveitar para fazer aí uma bela de uma revisão, mas ao mesmo tempo olhar para cima, olhar para Deus e agradecer ao Senhor. Deus é um Deus que se ira, né? E ele lançou a sua ira na cruz do Calvário por amor a nós. Então a gente tem que agradecer, sempre a gente tem que agradecer. E por fim, eu falei que eram 2, agora são 3, né? Pastor é terrível, né? Começa a falar, não para. O Carlinhos, ele me fez lembrar de 2 situações em 2 momentos da aula, quando ele disse assim, o que as pessoas falam quando se iram, né? E aí eu fiquei pensando em mim, a minha tendência, quando eu estou irado, é ficar quieto, é não falar, tentando usar o texto bíblico, né? Que a gente seja tardio em falar. Então a minha tendência é essa, é ficar quieto, mas nem sempre o ficar quieto é a melhor forma de se irar, porque muitas vezes eu estou só reprimindo algum tipo de sentimento, mas a minha tendência é essa, a tendência de ficar quieto. E ele usou o exemplo do futebol, né? E me lembrei quando era adolescente, eu sempre fui o menor de tudo, né? Da turma, sempre. E eu acho que por isso, no futebol, eu tinha amigos maiores e me defendiam, né? Então eu era muito briguento na época da adolescência. E lembro de, na época do seminário, eu lembro de uma aula de um dos professores que disse assim, a gente conhece os alunos na quadra. E aquilo mudou minha vida, viu Queiroz? A Vivian diz que um dos frutos do Espírito que eu tenho é a longanimidade. E eu decidi, depois desta aula, ser uma pessoa diferente na quadra. Então, do briguento, de puxar a briga mesmo na mão, porque eu sabia que tinha os maiores junto comigo, então eles me defendiam, né? A passar a ser a pessoa mais calma dentro do ambiente do futebol. E isso me ajudou para a vida. Isso no seminário lá com 18, 19 anos, isso foi mudando minha vida, fazendo com que eu fosse uma pessoa paciente, fosse uma pessoa longânima, e evitasse, né, esse tipo de conflito irascivo, né?
Então, compartilhar aqui algumas das experiências, né? Deus, através do Espírito e através da palavra, pode nos transformar. Então, que os exemplos, os textos, que todo o tom da aula de hoje ajude a gente a ser melhor a partir de agora, né? Há iras justificáveis, especialmente contra o pecado, mas mesmo assim, como irar e não pecar? O texto bíblico, para mim, esse é um dos textos mais enigmáticos da Bíblia, porque a Bíblia não diz como fazer isso, irai-vos e não pequeis. Ela não diz como. Então, é um desafio, é possível se irar e não pecar. Esse é o nosso desafio, que Deus abençoe. Parabéns, viu, Carlinhos? Deus te abençoe. Foi bom demais. Valeu, gente. Um abraço. Eu acho o pastor Luiz André um homem manso. E não consigo ver ele brigando, puxando briga no futebol. Né? A gente que conhece, assim, o nosso pastor, né? Mas realmente é um exercício, né? Alguém falou aqui, né? Que a questão do exercício. É um exercício, realmente. A revista traz, Jesus, né? Jesus muda a nossa vida, né, Fê? Amém, por isso. Glória a Deus. Viver no espírito, né? Eu acho que é o grande segredo, alimentar o nosso espírito, né? O que a gente tem alimentado mais? Pastor Joaquim sempre falava isso quando pregava, né? O que a gente tem alimentado mais é aquilo que vai sair. O que tem mais enchido, né? O nosso tanque é aquilo que a gente vai pôr para fora quando a gente vai reagir, principalmente as nossas reações, né? Diante das... Essa é uma oração que eu faço sempre, viu, Fê? Senhor, abençoe, controle as minhas ações, mas controle também as minhas reações. Essa é a minha oração diária também, pastor. A maneira como vai reagir é a maneira, meus irmãos, que a gente vai apresentar ou não Cristo ao mundo, né? Então, a maneira que a gente reage às provocações, e a gente sabe, o Carlinhos falou, né? O inimigo é astuto, ele usa mesmo, ele não dorme, ele não tira férias, e é uma luta constante, né? A carne e o espírito lutando o tempo todo. Por isso que eu desejo tanto o céu, porque eu quero tanto ser perfeita, e é um conflito, né? Que a gente se cobra muito, a gente tem que ser, porque as pessoas estão olhando para nós carregamos uma cruz nas nossas costas, né? As pessoas olham para nós e falam, lá vai o crente, lá vai a crente. E parece que as pessoas estão todas olhando para nós. E o Carlinhos falou de ser pai, Carlinhos. Os filhos, que são bênção do Senhor, herança do Senhor nas nossas vidas, eles são uma escola tão grande para nós, porque quando a gente vira pai e mãe, a gente começa a aprender tanto, e a gente fica até mais crente, eu posso dizer por mim, porque no sentido de que nós somos, as crianças aprendem, eles aprendem pelo modelo, pelo exemplo, né? Então, como é que eu vou falar para ele, né? Não briga na escola, você não pode brigar na escola. E eu saí da escola com eles e no primeiro farol eu tomo uma fechada e eu chamo o outro fulano de abençoado, para não falar outra coisa. E aí, né? Então, os filhos realmente são uma escola para nós, para a gente aprender e colocar em prática, porque eles estão o tempo todo olhando tudo que a gente faz e pouco o que a gente fala. Nossa, depois a gente já passa a palavra para o pastor Renato, tá, pastor Renato? Tá, eu vou ser rapidinho, pode ser? Vou ser rapidinho, tá dentro do contexto nosso aí. Eu tenho uma amiga, uma grande amiga minha, há de muitos anos, e ela é uma pessoa que ela fala muito palavrão. Foi até aquele exemplo que eu falei, né, que eu citei, né? Então ela falou assim, Queiroz, por que você não fala palavrão? Mas eu nunca fui de falar palavrão mesmo, porque eu fui criado em família evangélica, e eu levei uma surra tão grande do meu pai, porque por um palavrão que nem foi eu que falei, foi um amiguinho meu que falou, e que eu, naquela época, era um carinho, era banho de a gente tinha que tomar banho de salmoura, entendeu? Depois que apanhava do pai, e era educação mesmo, né? Aquela época era assim, no século passado, bem no início, na segunda metade do século XX. Então, ela fala assim, Queiroz, vou fazer um negócio com você vai ter que aprender a falar palavrão comigo, você fala mesmo palavrão, fala assim, mas eu não consigo falar, eu não sei falar palavrão, eu não sei falar. Já é meio caminho andado, né? Para depois falar manso, falar legal, né? Então, aí ela chegou e ela me deu um livro que eu ainda não li, mas eu já dei umas pinceladas, embora eu discorde um pouquinho do autor, que é um cara muito inteligente, mas é do Leandro Carnal, chamado Pecar e Perdoar. Esse livro eu vou ler, mas eu estou
deve ser interessante, porque ele faz uma relação muito grande com a Bíblia. Ele cita muitos versículos da Bíblia, ele faz muita comparação. Mas, só que eu já vi algumas coisas assim que, sabe aquela propaganda enganosa? Aquele negócio que se você, entendeu? Porque eu conheço bem o Leandro Carnal, conheço bastante, assim, de mídia, de tudo aí, né? E conheço, é um camarada bastante, um filósofo, né? Bastante interessante, mas ele faz umas comparações aqui, né, com a Bíblia, mas bem ao modo adaptável ao pensamento do mundo, entendeu? Ele adapta a coisa assim ao mundo, né? Ele igual aquelas igrejas que tem que quer modificar a Bíblia, aqueles negócios todos. Mas eu vou ler porque alguma coisa eu vou aprender aqui, inclusive em termos comparativos até, né? Porque eu gosto muito de ler, né? Esse já é o 4º livro que eu tenho aqui. Como eu fiz aniversário, eu ganhei esse livro. Mas é isso aí. E eu não sei falar palavrão, e eu não quero aprender a falar palavrão, e eu estou feliz assim, graças a Deus. Não vai ser isso que vamos. Mas eu falei porque eu até falei para a primeira coisa que eu falei, porque esse negócio fica dentro da minha cabeça. Palavrão, entendeu? Aí eu já falei logo, palavrão. Mas é isso aí. Obrigado, gente. Tá bom. Lembrando que essa é a última aula do nosso semestre. Nós vamos ter um recesso de 2 semanas e vamos retornar na primeira quarta-feira de agosto, dia 4 de agosto, tá bom? É um tempo para a gente descansar um pouco, refletir, e a liderança também está se organizando para as questões do segundo semestre, então a gente precisa um pouco dessa pausa aí para a gente dar direção para o futuro, tá bom? Eu tenho alguns pedidos de oração aqui, que eu recebi, um pedido de intercessão pela família do irmão Maciel, que perdeu seu irmão hoje. Temos que orar pelo consolo dessa família. Pedir oração pela família que está diagnosticada com Covid, que é a Denise, Felipe e Luísa, que são da Clélia, da nossa irmã Clélia, a neta dela, Luísa. Pedido de oração por Socorro, a pessoa chama-se Socorro, ela está entubada, ela é cunhada da amiga Neire, ela também tem câncer agressivo, é um pedido da Simone. Orar também pela Giovana, que é prima da Elaine, por restauração da saúde. Orar pela nossa irmã Sara, também pelo tratamento contra o câncer, e também pela Luciana, com tratamento com câncer, contra o câncer também. E pela Roberta, pela prova que ela está se preparando para uma AB, e também por uma porta de emprego. Eu quero acrescentar aqui também a Karina, que é uma jovem de 21 anos, eu já tenho pedido orações por ela há alguns meses já. A questão do câncer, ela está fazendo quimioterapia, e o câncer não está regredindo, na realidade tem aumentado, ela está para fazer uma cirurgia, agendar uma cirurgia agora para retirada desse câncer, agora em julho, e é uma menina nova, assim, de 21 anos, os pais estão bastante preocupados, são cristãos, colocar a família deles em oração, tá? Eu não sei se tem mais algum pedido, alguém quer acrescentar mais algum pedido? Então tá bom. De agradecimento aos meus 40 anos de casamento, minhas bodas de esmeralda, tá? Amém. Agradecimento do irmão Queiroz pelo casamento, 40 anos, e também pelo aniversário dele, completou 42 a semana passada, né, Queiroz? 25. Pastor Renato. Obrigado. Pode falar, irmão. Nós conhecemos, a Fernanda conhece, o pastor conhece, lembrar de orar pela Luciana, que é a esposa do Paulo, que apareceu também um problema com ela, e eles estão vendo qual é o tipo de tratamento que vai ser submetido. O nome dela é Luciana, ela é a esposa do Paulo. Já está aqui na lista, Cláudio. Eu falei. Fernanda? Isso, eu falei aqui. Uhum. Tá ok. Obrigado. Mais alguém? Então vamos orar? Quero pedir para o irmão Cláudio orar por nós, interceder por todas essas vidas, agradecer pela vida do Carlinhos, agradecer pelo irmão Queiroz aí, pelo aniversário de casamento, seu aniversário na semana passada, e por todos esses pedidos, amém? Vamos orar? Santo Eterno Deus, nosso Pai,
Somos te gratos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando para conversar com o Senhor, pedir pelo Senhor, pelos nossos irmãos, por todos quantos, Senhor, estão passando por problemas difíceis, de enfermidades, esses nomes que foram aqui declinados pelo nosso irmão, Pai. O Senhor sabe, o Senhor conhece, porque o Senhor, com certeza, acreditamos que o Senhor está no controle de todas essas coisas, de todas essas enfermidades, Senhor. E nós pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar operando na vida de cada um deles, Senhor. De cada um dos nossos irmãos, desses que perderam seus entes queridos, desses que têm parentes que estão internados por causa dessa pandemia, Senhor, por aqueles que já se recuperaram. Ó Deus, que o Senhor possa, Deus, continuar na ação, ó Pai, de cura, porque nós acreditamos em cura, acreditamos em milagres. Eu sei que o Senhor pode fazer um milagre na vida de cada um deles, na vida de cada família, Senhor. Somos-te gratos, ó Deus, por esses momentos que nós passamos. Queremos, ó Deus, orar pelo teu servo Carlinhos, e ele possa continuar, ó Deus, sua trajetória de trazer coisas boas, lições como essa que nós assistimos hoje, Deus, que o Senhor possa abençoá-lo, Deus, derramar sobre ele muitas e muitas bênçãos também. A sua esposa, Deus, que está num período de gestação, que o Senhor possa estar cuidando deles, desse casal que nós amamos quanto os outros, como todos os outros da nossa igreja, Senhor. Queremos também agradecer pelo aniversário de casamento do sobrinho Queiroz, pelo aniversário também dele, Pai. É um jovem que está voltando às origens, né? E que ele possa continuar, ó Deus, nessa sua trajetória de ter um conhecimento pleno das coisas que o Senhor ainda pode fazer e vai fazer na vida deles, na vida da família deles, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta noite que o Senhor nos dá. Muito obrigado pelo dia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu o pão de cada dia, o almoço, o jantar. Isso tem colocado, ó Deus, nas nossas dispensas, Deus. Tem nos abençoado, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, as nossas inquietudes, as nossas transgressões, Pai. Porque nós somos humanos, mas pedimos que o Senhor nos perdoe, Deus, por tudo que nós possamos fazer que não é do teu agrado, ó Deus. Dá-nos uma noite de repouso, uma noite de tranquilidade, e que nós possamos, Senhor, amanhã, ao acordarmos, se essa for a tua vontade, enxergar mais uma vez as tuas maravilhas. Muito obrigado, Senhor, por mais este dia que o Senhor nos deu. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, irmãos. Uma boa noite de descanso a todos. Deus abençoe, um bom descanso. Gente, boa noite, boas férias. Boa noite.